Olá, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aí chegando para mais uma live. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos chamar o pessoal aqui para que a gente possa começar. Você que está chegando agora já vai me dando um feedback se você está me vendo, me ouvindo bem, como é que tá o som e a imagem. Se é a primeira vez que você está aqui comigo, fala para mim da onde você é. E seja muito bem-vindo. Já vai chamando seus amigos para participar da live com a gente, né? Aquele amigo que gosta de leitura de baralho cigano, aquele amigo que gosta, quer aprender baralho cigano, vai chamando todo mundo para estar aqui com a gente hoje. Tá me ouvindo bem? Que bom! Seja bem-vinda, Paula, Dalva, Joelma, Carla. Tudo bem? Como vocês estão? Oi, Fer, tudo bem? Como vocês estão hoje? Tá todo mundo bem? Mônica chegando aí também. Sejam todas bem-vindas. Boa noite, boa noite. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, me vendo bem. Fabi, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, meninas. O som tá bom, que ótimo. Então, vamos lá. A Rosemary chegando também. Seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada. Núbia. Seja bem-vinda, Núbia. Como você está? Oi, Fátima, tudo bem? Seja bem-vinda, boa noite. O som tá bom, obrigado, Carla. Gente, já já eu e a Carla vamos nos organizar para trazer aí um sorteio para vocês, esperem. Já já a gente se organiza para fazer um sorteio para vocês aqui no Instagram. Renata, tudo bem? Seja bem-vinda. Gi, tudo bem? Como vocês estão, meninas? Alguém tá aqui pela primeira vez? Alguém tá chegando agora? Se alguém estiver chegando agora, coloca aqui pra mim, eu. Gente, me conta, vocês são desastradas na academia? Conta pra mim se vocês são desastradas na academia. Eu sou muito desastrada, gente, muito desastrada. Eu acho que eu sou desastrada em tudo, né? Eu já contei pra vocês que eu derrubo carta, né? Por isso é um dos motivos que eu também não faço ritual, não tenho vela, nada na minha mesa, porque a chance de eu fazer causar um incêndio é grande, porque eu sou muito desastrada. E aí, na academia, eu descobri que eu também sou, né? Olha o estado do braço da pessoa. Tá vendo o tamanho do roxo? Tá doendo pra caramba. Bati em uma máquina. Como que eu consegui isso? Porque é um desastre em forma de gente. Gente, eu sou muito desastrada. Meu Deus do céu. Sejam bem-vindos. Como vocês estão? Pessoal chegando aí. Então, antes da gente começar nosso bate-papo de hoje, vou me apresentar. Eu sou Daiane Ali, especialista em baralho cigano, criadora do Cartas que Falam, e eu te ensino a ler baralho cigano de forma assertiva, desenvolver a sua intuição e conquistar a sua independência ajudando pessoas. Aqui a gente vai falar hoje sobre como o baralho ajuda a gente a se conectar com a nossa espiritualidade. Mas antes disso, eu vou trazer alguns recadinhos importantes. Primeiro recado importante, gente, eu só entro em contato com vocês pelo WhatsApp, pelos números nos números oficiais. Quando você entra no meu Instagram, tem lá todos os nossos números oficiais. Quando você olha no grupo de WhatsApp, tem lá os números dos administradores. Todos os DDDs são 67. Não caiam em golpe.
Eu não tô trazendo desconto diferente do que eu passo aqui. Eu não tô fazendo um grupo seleto, eu não tô sorteando 100 pessoas, não tô fazendo nada disso, tá? Então, qualquer pessoa que entrar em contato dizendo que sou eu, com um DDD diferente do 67, os números diferentes dos que estão comigo, né, lá no meu Instagram e dentro do grupo de aluno, dentro do grupo de vocês, onde vocês recebem nosso material de apoio, é fraude, tá? Printa e manda pra mim, porque eu vou abrir um boletim de ocorrência contra todas essas pessoas, tá? Então é muito importante que vocês não caiam em golpe, tá? Eu não divulgo jogo de aposta, eu não entro em contato para vender curso mais barato, eu não tô fazendo um outro produto agora. Quando eu fizer alguma coisa diferente, quando eu montar qualquer curso, qualquer dinâmica, qualquer guia, eu trago aqui para vocês. Então, não caiam em golpe, por favor, tá? Por favor. A internet tem muita gente aí entrando em contato com vocês, dizendo que sou eu, dizendo que é a minha equipe. Não somos nós, não somos nós. Então, por favor, cuidado, tá? Não caiam em golpe. Sempre que o DDD for diferente de 67, não precisa nem titubear. Já printa e me manda. E se for 67, corre lá no Instagram e confere se o número é um dos nossos números oficiais. Mesmo que esteja com a minha foto, mesmo que esteja com vídeos meus. Outra coisa, eu não tô com outro perfil no Instagram, tá? Eu tenho 2 perfis no Instagram do Cartas que Falam. Esse daqui, onde a gente faz as nossas lives, e o perfil exclusivo de alunos, onde eu só aceito alunos. Então, eu não tenho outro perfil no Instagram. Não caiam em golpe, por favor, tá? Combinado? Outra coisa importante, vem aqui, ó, vem aqui, tá chegando pela primeira vez, já me segue, todo dia eu posto informação nova sobre baralho cigano aqui. E se você ainda não me segue na rede vizinha, alguém vai colocar o nome da rede vizinha aqui pra mim, vai lá, me segue também, porque todas as nossas aulas ficam salvas lá. Além das aulas que a gente tá tendo esses 10 dias, tem muito conteúdo lá já, tá? Então, vai lá, segue. Na rede vizinha também, para que a gente cresça lá tanto quanto a gente está crescendo aqui. E no domingo, nossa aula vai ter um horário diferenciado, vai ser às 16 horas no horário de Brasília, tá? 16 horas no horário de Brasília, para que vocês não se percam, tá? Porque eu vou sair à noite. E eu quero fazer uma pergunta para vocês antes da gente começar. Eu tô querendo trazer um bate-papo aqui com a minha advogada. Tô querendo trazer a minha advogada aqui para conversar com vocês e explicar realmente, em termos de lei, o porquê que a gente não dá diagnóstico, o porquê que a gente não passa esse tipo de informação, por que a gente não dá diagnóstico, o porquê que a gente não afirma que uma pessoa tá grávida, tá doente, vai se curar, ou fala sobre morte. Vou trazê-la aqui para falar sobre isso mesmo, em termos judiciais. Aonde vocês podem ser processados, como vocês podem ser processados, quais penas podem acontecer com esse processo. Então, se vocês querem um bate-papo desse para vocês entenderem de forma real, com alguém que tem esse conhecimento mais profundo do que eu, porque eu trago aqui para vocês, porque eu tenho essa orientação. Fui buscar essa orientação, saber até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Mas eu gostaria de saber se vocês querem essa orientação com uma pessoa que é formada, é qualificada, para passar essa informação para vocês. E aí a gente também vai bater um papo, tô vendo com ela certinho, pra gente bater um papo também da importância de se tornar MEI quando a gente trabalha só com baralho cigano. Então, quando a gente trabalha só com essa parte oracular, com a parte de astrologia também, porque é o mesmo KINAI, tá? Quero saber se vocês querem, E aí, vocês acham legal? Acha válido um bate-papo desse? Todo mundo acha válido um bate-papo desse? Vocês estariam aqui participando comigo de um bate-papo desse com a minha advogada, para vocês entenderem o que vocês podem e o que vocês não podem afirmar em termos de lei? O porquê não, quais são as penalidades, o que pode realmente acontecer, se você paga multa, se você vai presa. Show? Bacana? Legal, então eu vou agendar, hein? Eu vou conversar com ela e vou marcar. Vou esperar todo mundo aqui. Combinado? Posso contar com vocês, então? Temos um trato? Vamos, então, bater um papo, eu, as minhas advogadas, e vocês aqui no Instagram?
trazendo essa ética profissional, trazendo essa verdade, né? Porque aí é uma lei, a gente tem que seguir as leis do nosso país. Bacana, bacana. Fico feliz que vocês também queiram, né, ver isso mais a fundo e entender realmente o porquê que eu trago e bato tanto nessa tecla. Então, beleza, fico feliz. Combinado, hein? Vou falar com elas, vou agendar, aviso vocês com antecedência, mas quero todo mundo aqui participando comigo, tá bom? Gente, hoje o barulho aqui tá complicado, tá? Peço desculpa pra vocês, mas tem um motoqueiro que a cada 2 minutos passa fazendo esse barulho. E eu não tenho o que fazer. Infelizmente, não tenho muito o que fazer, tá bom? Então, estamos combinados. Vou conversar com elas. São 2 meninas maravilhosas, vocês vão amá-las, tá? E quem precisar de consultoria jurídica, ela atende no país inteiro, porque hoje em dia é tudo online, tá? Então, no país inteiro elas atendem. Precisando de assessoria jurídica, é só pedir. E elas são muito boas, tá? Elas são novas, mas elas têm, assim, uma competência absurda. São 2 meninas que vestem a camisa, acreditam no direito, né? Vestem a camisa, trazem informação para o cliente. Ela não deixa o cliente sem informação. Ela te dá o suporte que você realmente precisa. E isso é o que me encanta nelas, tá? Então, assim, eu recomendo, porque eu uso o serviço delas e eu sei que é um serviço de qualidade, onde elas priorizam o cliente, tá? E elas entendem do que estão fazendo. Elas não te deixam com meias verdades, meias respostas, né? Ela traz para vocês aí realmente o conhecimento do que está acontecendo dentro do seu processo. Então, vou trazê-las aqui para vocês conhecerem, entenderem um pouquinho melhor quais os crimes que a gente pode cometer fazendo determinadas leituras e para que vocês também as conheçam, caso vocês lá na frente precisem de alguma assessoria jurídica, não só referente a essas questões, mas a qualquer outras questões, tá? São 2 meninas incríveis. Então, combinado? Vou combinar com elas, aviso com antecedência e a gente volta para bater um papo aí, então, com essas minhas 2 advogadas incríveis, que vai trazer muita consciência para vocês aí, em termos do que a gente pode ou não pode fazer em termos de leitura com baralho cigano. Certo? Combinado? Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar de um tema que muita gente gosta, espiritualidade, né? E aí, quando eu trago o tema de espiritualidade, eu recebo um monte de gente me questionando, né? Um monte de gente. Por quê? Vai falar de espiritualidade, mas você não mistura a espiritualidade com baralho? Gente, vamos começar por aí, né? Vamos começar por aí. Primeiro, pergunta que não quer calar. Um monte de gente me pergunta o seguinte: você é contra a religião? Você não tem religião nenhuma? Você não gosta? Eu não misturo as coisas, tá? Eu não misturo as coisas. O baralho é a minha profissão. É a minha profissão. E eu aprendi, inclusive, dentro de uma casa umbandista, tá? Então, eu aprendi dentro de uma casa umbandista que eu respeito muito, aonde eu frequentei por muitos anos, mais de 12 anos, que a entidade não precisa do baralho. Eu não tô dizendo que quem utiliza o baralho junto com a entidade está certo ou está errado. Não é essa a questão. Eu estou dizendo para vocês como eu aprendi, tá bom? Como eu aprendi. Para que isso aqui fique claro o porquê que eu não misturo as coisas, tá? Porque cada um tem um conhecimento diferente. E eu aprendi que a entidade não precisa do baralho como ferramenta. A entidade, quando ela incorpora, quando ela vem trazer a informação, ela já tem essa informação. Por quê? Porque ela não está na carne, então ela já enxerga muito além da gente, né? A gente tem uma limitação a enxergar as coisas. Por quê? Porque a gente está na carne. A entidade não tá na carne, então ela enxerga muito além. Por isso que quando a gente vai em uma casa que trabalha com incorporação, independente da religião, a entidade sabe tanto da nossa vida sem a gente dizer nada e sem precisar do baralho. Não é assim? Quem já foi num centro aonde a entidade contou toda a sua vida para você sem te conhecer? Coloca aqui eu. Quem já foi num centro e a entidade falou, olha, acontece isso, isso, isso e isso na sua vida sem nunca ter olhado para você, sendo a primeira vez que está ali e sem utilizar de baralho, sem utilizar de nada. Então,
Eu aprendi isso. E aprendi que a gente, algumas pessoas, né, se sentem mais seguras, né, trabalhando junto com a entidade. E tá tudo bem. Mas que a entidade não precisa e que você pode trabalhar sozinho. Tanto que, né, Oi, Anaíra, boa noite. Tanto que a esposa do dirigente do centro, ela era taróloga, né? E ela lia, não lê, né? Porque ela é viva, ela lê um tarô assim fantástico e é ela que lia, né? É ela que lê. E isso eu aprendi desde muito cedo, né? Eu sempre vi as pessoas lendo elas. Eu nunca fui em cartomante aonde tivesse uma entidade. Até tinha algumas com alguns rituais, né? A Paula nem isso, né? Ela também não tinha ritual, ela só trazia o tarô e trazia muita assertividade, né? Me consultei com ela por muitos anos. Então, só para que a gente entenda, tá? Então, eu não sou contra a mediunidade, eu não sou contra a religião, pelo contrário, respeito, admiro muito, tá? Estudo muito sobre a Umbanda, estudo muito sobre a espiritualidade, amo de paixão, tenho uma visão diferente da espiritualidade, na maioria das vezes, né, de uma forma geral, porque eu prefiro olhar de forma mais livre, né, sem estar dentro de algumas caixinhas, mas eu não misturo com o baralho essa parte mediúnica. Agora, mediunidade e espiritualidade são coisas diferentes, né? Eu trabalhar a minha mediunidade é uma coisa, eu trabalhar a minha espiritualidade é outra. Por quê? Porque o que é trabalhar a minha espiritualidade? É olhar para dentro. É olhar para dentro. Trabalhar a minha espiritualidade é me conhecer. Trabalhar a minha espiritualidade é mergulhar profundamente nessa minha conexão com algo maior. E esse algo maior vai depender de cada pessoa. Pode ser Deus, pode ser o universo, pode ser Jesus, porque algumas pessoas acreditam que não conseguem chegar a Deus, né? Que conseguem chegar a Jesus, outras acreditam que Jesus é Deus. E tá tudo certo, cada um tem a sua crença. Mas essa espiritualidade é essa conexão com algo maior, essa conexão com seu eu interior, essa conexão com essa parte mais profunda de você. E aí, eu vou trazer uma coisa que eu gosto muito de falar. E algumas pessoas acham estranho, né? Mas assim, ó, a gente quando fala de espiritualidade, a maioria das pessoas pensam em espíritos desencarnados, não é verdade? Conta aqui pra mim. Quando a gente fala de espiritualidade, quem é que pensa ou enxerga essa parte invisível? Esses espíritos que estão aí nos rodeando, né, durante toda a nossa vida, mas desencarnados, né, sem o corpo. Quem pensa nisso? Fala aqui pra mim. Eu. Quando pensa em espiritualidade, o que você pensa? Conta pra mim o que você pensa. Quando eu falo espiritualidade, qual que é a conexão que vem na sua cabeça? Esquece o que eu acabei de falar. Eu quero saber de verdade o que você pensa. Conta aqui pra mim. O que você pensa quando a gente fala de espiritualidade? Fala aqui pra mim. Eu penso isso. Ou eu penso aquilo. Conta aqui pra mim. O que você pensa quando a gente fala de espiritualidade? Vamos lá. Tô esperando. Vamos lá. Quem que vai colocar? Mas você pensa o quê, Terezinha? Conta pra mim o que você pensa. Nos espíritos, nas entidades, nos guias. Quando a gente fala de espiritualidade, o que vocês pensam? Coloca aqui pra mim, o que é espiritualidade pra vocês? Vamos lá, gente, coragem. Estamos só nós aqui. Eu penso em Deus, que mais? Que mais que vocês pensam quando pensam em espiritualidade? Deus, que mais? Espírito desencarnado, que mais? Vamos lá, gente. Me contem aqui no que vocês pensam quando pensam em espiritualidade. Auxílio e proteção de quem? Ficou com medo? Para mim, são guias de luz. Que mais?
conexão com o meu interior, forças que já tinham, caminhos que tivemos, evoluir, iluminado, Deus divino, Espírito Santo, em algo divino, legal, legal. Eu penso em desenvolvimento como ser, legal. O que mais? Vamos lá. Bom, qual que é o espírito mais importante para vocês? Tem um espírito que é mais importante para vocês? Qual que é o espírito mais importante para vocês? Ser humano, legal. Ser superior, conexão interior, legal. O meu. Quem mais? Qual é o espírito mais importante para vocês? Guias espirituais, orixás, Deus, força protetora. O meu. Quem mais? O nosso. O Espírito Santo. O meu. É isso aí, gente. A gente só tem, claro, né? Claro que existem um monte de guias, um monte de protetores à nossa volta o tempo todo, né? Existem energias muito potentes, como de Nossa Senhora, de Cristo, que nos amparam, que nos guiam, que nos protegem. Isso é fato, tudo bem, legal. Mas o espírito mais importante é o nosso. É o nosso. A única diferença entre o meu espírito e o espírito desencarnado é que ele está desencarnado. Mas a gente tem muito conhecimento dentro da gente, muito conhecimento. O nosso espírito tem tanto conhecimento que você não tem noção da quantidade. Entende? Todos os espíritos são importantes? Sim, são. Mas o seu é mais importante para você. Para você tem que ser o seu. Por quê? Porque você está aqui para desenvolver. Você está aqui para crescer. Você está aqui para evoluir. Então, e outra, é o único espírito que é eterno com você mesmo, é o seu. Independente de quantas vezes você tenha que reencarnar, sempre vai ter um pedaço seu com você. Sempre, sempre. Entende? Sempre vai ter um pedacinho seu com você. Então, é o seu espírito que é eterno com você mesmo. Então, se a gente não cuidar do nosso espírito, como que a gente vai cuidar do espírito dos outros? Eu não cuido do meu. Como é que eu vou cuidar dos outros? E o nosso espírito, ele tem muita informação, muita informação. Por isso que os terapeutas holísticos falam o quê? Olha para dentro, a resposta está dentro, não está fora. A gente busca respostas fora, mas a resposta está dentro. E por que que a resposta está dentro? Porque o seu espírito é repleto de sabedoria. O nosso espírito tem tanta sabedoria que nós, se acessarmos, conseguimos fazer muito, 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 muito. Então, e o baralho, ele consegue te ajudar nessa conexão espiritual. Entende? Você pode tirar uma carta do baralho e meditar o seu espírito. Entende? Meditar com o seu espírito. Então, eu tiro, por exemplo, o cão. O cão pode estar falando que tem um amigo espiritual por perto? Pode estar falando que tem um guia espiritual por perto. Então, aproveita esse guia. Para, medita, sente essa entidade perto de você. Sente o que essa energia está querendo te trazer. Olhe para dentro. Perceba se você está sendo leal com o seu espírito, leal com você mesmo. Se você está sendo condizente com o que você faz, com o que você fala. Que você está sendo verdadeiro com você mesmo. E é isso que é se conectar com a espiritualidade. A verdadeira espiritualidade, ela precisa que você esteja se melhorando o tempo todo. Porque para que você ajude o outro, para que você seja luz, para que você agregue na vida do outro, você tem que estar olhando para você primeiro. Tem que ser para você primeiro. Eu tive uma grande expansão espiritual, superei muitas crenças limitantes sobre esse tema. E é isso aí, é isso aí. Tem que olhar para dentro. A gente olha muito mais para fora do que para dentro. E seus mentores, seus guias, seus protetores, os seus santos, tudo que você acredita,
né? Quando sai o cão, está próximo de você. Mas essa conexão só existe se você fizer o quê? Elevar a sua vibração. Porque você está ali pedindo para espíritos superiores estarem perto de você e você não eleva a sua vibração. E você não eleva a sua vibração. Né? Você quer ter uma conexão surreal, mas você está pensando na vida dos outros, fazendo fofoca, reclamando. Nada tá bom, nada dá certo, e eu só reclamo, só reclamo, só reclamo. E eu quero que esse amigo consiga falar comigo. E aí sabe o que eu falo? Que esse amigo espiritual me abandonou. Porque você vai receber perguntas assim: a minha espiritualidade me abandonou? Tem como a espiritualidade abandonar alguém? Tem como o seu espírito te abandonar? Porque a espiritualidade começa pelo seu espírito. Tem como o seu próprio espírito te abandonar? Tem como a espiritualidade te abandonar, gente? Vocês realmente acreditam que a espiritualidade vai virar as costas para você? Que seus guias, mentores, protetores vai simplesmente virar as costas para você? Ou é você que está virando as costas para ele? Ou é você que não está vibrando alto? Ou é você que não está se conectando? Ou é você que não está meditando? Ou é você que não está tirando um segundo do seu dia para olhar para o seu verdadeiro eu, para o seu espírito, para a sua essência? Tá mais preocupado com a vida do vizinho, com a vida do coleguinha, se vai perder o emprego, se a vizinha tá ou não traindo o marido, com o jornal? O que você consome? Do que você se alimenta? Entende? Então a gente quer que a nossa espiritualidade esteja do nosso lado, que os nossos mentores estejam do nosso lado, mas nós não estamos do lado deles. Porque se eu só estou pensando em coisas ruins, eu não vou conseguir me conectar com o meu mentor. Não vou conseguir, gente. Eu só vou conseguir me conectar com o meu mentor se eu estou bem. Ou se eu estou pelo menos disposta a ficar bem. Porque aí o cão sai pra você e você fala assim: ai, mas não tô sentindo eles me abandonaram. E aí você não faz nada, você também não tenta. Então a carta tá aqui pra te auxiliar, ela tá mostrando que não, eles não foram embora, eles estão aí. E você vai fazer o que quanto a isso? Entende? A carta, gente, ela não vai fazer por você. Ela não vai fazer por você. Ela não vai dar um passo por você. Ela vai te mostrar esse caminho. E ela mostra esse caminho o tempo todo, em tudo. A gente tá desde de segunda-feira conversando sobre isso. Em tudo a carta te mostra o caminho. Se você tem uma decisão para tomar, a carta te mostra o caminho. Se você tem uma dúvida, a carta te mostra o caminho. Se você tá inseguro, a carta te mostra o caminho. Se você tem que tomar uma decisão, a carta te mostra o caminho. Então a carta tá mostrando o caminho toda hora pra gente. Toda hora. Entende? Às vezes a gente se pergunta, mas a gente pergunta pra fora. Ai, o que o outro pensa de mim? Ai, será que o outro me ama? Ai, será que o outro volta? Ai, será que o outro me quer? Mas eu não me pergunto o quanto esse relacionamento tá sendo tóxico pra mim. O quanto essa relação está me afetando e se eu devo mesmo colocar energia ali. Por quê? Porque eu não quero ouvir isso. Eu não quero olhar pra dentro. Eu não quero entender o porquê que eu atraí uma relação dessa pra minha vida. Entende? Eu tô olhando só pra fora. E o baralho, ele tá aqui pra ajudar a gente a olhar pra dentro. Pra ajudar a gente a olhar pra dentro. A Fernanda, que tá aqui com a gente, ela é uma aluna minha de Portugal, ela tira baralho, ela tira carta pra tudo. Pra tudo. Ela tira carta para saber se é o momento de fazer um negócio. Ela tira carta para saber se é o momento de uma cidade para outra resolver alguma coisa. Ela tira a carta para saber qualquer coisa do cotidiano dela. Qualquer coisa do cotidiano dela. E ela, com isso acontece o quê? Ela tá crescendo. Por quê? Porque ela começa a tomar decisões assertivas dentro do que ela realmente precisa, começa a se sentir mais segura, começa a se sentir mais assertiva e começa a se sentir mais confiante para fazer a leitura para fora.
ela mergulha nas cartas. A Fernanda tinha pavor à cobra, que ela não conseguia nem olhar pro baralho cigano por conta da cobra. Ela fez um tratamento, ela buscou ajuda, ela olhou para dentro, olhou o que estava acontecendo quanto a esse medo de cobra para poder trabalhar com baralho. Até hoje ela não gosta? Até hoje ela não gosta. Às vezes ela olha e fala, tem aquele incômodo, mas já consegue manusear, já consegue olhar para o baralho. Então, a gente precisa cuidar da gente internamente, desde coisas bobas. Era um medo de cobra, um pavor de olhar para a imagem da cobra. O que ela fez? Foi procurar ajuda terapêutica. E a gente precisa fazer isso, olhar para dentro. E quando a gente não consegue sozinho, procurar ajuda. Então, o baralho, ele te traz o direcionamento. Se você não consegue sozinho, você vai procurar ajuda. Certo? Alguém tem alguma questão espiritual, de conexão com a espiritualidade? Alguma questão espiritual, de caminho espiritual? Fala aqui pra mim. Ó, a Fer falando, ó, era ruim mesmo. Mas hoje ela consegue. Alguém tem alguma questão referente à espiritualidade? Fala aqui pra mim. Não? Questões referentes à espiritualidade. Ó, minha intuição é forte? Isso é uma pergunta, Nair? Vamos ver então se a sua intuição é forte. Aí eu vou trazer algumas cartas que dentro do baralho vai representar algumas situações na espiritualidade, quando a pergunta é relativa a isso, tá, gente? Então eu vou trazer algumas informações de cartas aqui para vocês. Exatamente. Isso. Minha intuição é forte? Vamos ver. Sim, a sua intuição é como uma antena, né? Porque assim, o jardim traz esse contato, né? E não um contato único. Você não pega, você não capta só um pedacinho. Você capta algo maior, você capta mais coisas. Então, às vezes, a sua intuição pode te deixar um pouco confusa, porque tem muita informação, né? O jardim traz esse contato com muitas pessoas. Então, assim, é forte a sua intuição. Mas, às vezes, pode te deixar um pouquinho confusa por você acessar várias coisas ao mesmo tempo. Então, o que eu faria quando eu acesso várias coisas ao mesmo tempo? Então, pega um lugar silencioso dessa praça e respira. Respira e vê o que fica, né? Vê o que fica mais forte, porque aquilo é o que tá falando com você de forma mais ativa naquele momento. Então, às vezes, você recebe muita informação ao mesmo tempo, para um segundinho para poder filtrar essa informação e saber qual é a que você precisa com mais rapidez, porque não quer dizer que alguma esteja errada, entende? Quer dizer que você acessou muita coisa ao mesmo tempo. Sinto algo, parece um radar que me move. Acho que é Exu. Pode ser, pode ser. Tem tanta coisa que pode te mover. Pode ser um pedacinho seu mesmo. Uma força sua que você nem imagina que tenha. Natan, que saudade. Que bom ter você aqui. Que saudade. Tô acompanhando suas redes sociais com seu filho. Ele é lindo. Parabéns, parabéns para vocês aí. Muita saudade. Natan, foi na casa dele que eu fiquei quando eu fui para Pernambuco. Sim, tenho temor quando aparece o rato. Vera, temor quando aparece o rato em todas as questões ou só na espiritualidade? Me explica melhor. Fui criado dentro da igreja evangélica e para mim foi muito difícil desvincular a espiritualidade da religião. Hoje não preciso de intermediário para acessar o divino. Exatamente, a gente pode acessar o divino com as nossas próprias conexões. E o baralho, inclusive, você tem mais opções que a gente. A gente tem 36. Você tem aí 78 cartas, é isso? Eu nunca lembro de ser 76 ou 78, mas acho que 78 cartas do tarô, mais as 36 do baralho cigano para te ajudar a meditar e te ajudar a se conectar com o seu divino, com o seu eu interior e buscar aí suas respostas de forma muito profunda.
Então, assim, utiliza, você tem uma ferramenta, 2 ferramentas lindas a seu dispor, que vai te ajudar sempre muito a se conectar com essa parte divina, com essa parte interior. Entende? O baralho, ele traz pra gente essa facilidade, né? Facilidade da gente buscar entender o que tá acontecendo com a nossa conexão. Porque às vezes, gente, por mais que você faça tudo certinho, tá? Por mais que você medite, por mais que você tenha uma religião, por mais que você busque, né, tá crescendo espiritualmente, às vezes a gente fica chateado, às vezes a gente fica mal, às vezes não tá legal, né? Às vezes não está legal. Então, quando não tá legal, a carta vai te ajudar a enxergar. Então, olha, nem sempre a gente vai estar bem. É isso aí, 78. Gente, eu sempre confundo. É incrível. Referente ao lugar que eu estava frequentando. Os ratos trazem aí um peso, né? Os ratos trazem um desgaste. Então, assim, nem sempre, Vera, tem que entender o contexto. Se o rato vier sozinho, você só puxou o rato para saber o que está acontecendo aí no lugar que você estava frequentando, pode sim trazer um desgaste, tá? Pode trazer um desgaste. Pode trazer que você está perdendo o seu tempo ali. Então, vai depender muito do que você está perguntando. Mas os ratos, eles não, na espiritualidade, eles não trazem uma energia positiva, tá? Não trazem. Eles trazem um desgaste, eles trazem processos obsessivos, eles trazem situações onde você está se esgotando, onde você está perdendo energia, principalmente perdendo energia vital, né? Porque a nossa energia vital, a gente precisa repor e às vezes a gente está doando tanto, né? E não está conseguindo repor. Então pode estar sendo um alerta de várias coisas, né? Se é do local, é um local que está te desgastando hoje, né? Que de repente você deveria pensar em procurar um outro local, né? O rato tá ali, então tá te trazendo um desgaste. E a gente às vezes fica insistindo em estar em algum lugar que só tá nos trazendo desgaste. Então tem que pensar nisso, tá? Pensa nisso com carinho aí, porque os ratos realmente nessa parte da espiritualidade, ele não é legal. Ele traz aí um peso, ele traz aí um desgaste, ele traz uma situação mais densa um pouco. Certo? Vamos lá, podemos ir para as cartas que mais representam aí a espiritualidade dentro do baralho cigano? Qual que é a primeira? Qual carta vocês acham que é a que está mais diretamente ligada à espiritualidade? Qual carta está mais ligada à espiritualidade? Chutem aí, vamos ver. Ninguém vai dar um palpite? Lírios, não, nem a cruz, nem os lírios. Lua também não. A estrela, Fátima, a estrela, tá? A estrela, por quê? Porque a estrela, ela fala dessa conexão. Então, a luz, a estrela, ela traz essa conexão. Ela traz o guia, ela traz essa conexão com algo maior, essa conexão com a divindade, com a espiritualidade. Ela traz esse guia mesmo espiritual. Ele traz esse apoio, ele traz essa presença. Ele fala de iluminação, de proteção. Então, a estrela, ela vai trazer um contexto na espiritualidade muito positivo, tá? De conexão, de proteção, de guia, de direção, de fé, né? De fé, porque a gente olha para a estrela, ela tá tão longe. Então, assim, a estrela traz aí essa fé, entende? Então, a estrela é a carta que mais representa o espiritual, também um amparo espiritual. Por quê? Porque fala do guia, Jéssica. Então, o guia traz esse amparo espiritual, tá? Então, sim, tá? A estrela é a carta do baralho cigano que mais vai falar de espiritualidade, principalmente dessa conexão, tá? E aí, lembrando que essa conexão é com o seu eu interior também, tá?
né? Vamos lá, gente, vós sois deuses, né? O Espírito de Deus habita em cada um de nós. Então, o nosso espírito é um espírito muito importante, com muito conhecimento. E a estrela também te ajuda a se conectar com esse espírito, porque esse espírito que habita em nós é o nosso guia mais poderoso. O nosso guia mais poderoso. Porque ele tem todas as informações que a gente precisa para passar por essa vida. Todas as informações que a gente precisa para caminhar nessa terra. Então, essa conexão é inclusive com esse guia interior que mora dentro da gente, tá? Então, a estrela traz aí essa profundidade de conexão, de fé, tá? De direção. É a nossa bússola interna e externa também, tá? Porque também vai falar dessa busca por algo maior. Então, a estrela também pode dar a conotação, dependendo da pergunta, de alguém que está buscando uma religião, buscando uma fé, buscando uma direção espiritual e não encontrou ainda a religião, mas já encontrou a conexão. Então, eu encontrei a conexão, mas não encontrei a religião. E algumas pessoas buscam uma religião. Então, a estrela pode estar também caracterizando essa busca aí, tá? Alguma dúvida sobre a estrela? Querem fazer alguma pergunta específica quanto à estrela? Perguntem aqui, gente. Alguma pergunta sobre a estrela? Na jogada, se vier a mulher com a estrela e a pergunta for sobre isso, sim, pode ser, tá? Vou falar só de espiritualidade hoje, tá? Não vou misturar os assuntos, gente. Vamos focar no assunto. É isso que você perguntou? Se você perguntou pro baralho, Anaê, se tá chegando uma pessoa que a espiritualidade te reservou, né? Se a pergunta for essa, e sair a mulher e a estrela, ou o homem e a estrela, sim, tá? A mulher e a estrela tá falando que tá no seu caminho, que a espiritualidade tá trazendo, né, pra sua vida. E se for o homem e a estrela, tá mais próximo ainda, porque esse homem já tá concretizado. Certo? Fez sentido? Era isso? Mas a pergunta tem que ser essa, tá? Se a espiritualidade está trazendo uma pessoa para sua vida. Porque aí a estrela tá representando esse movimento da espiritualidade, tá? Certo? Ok. Alguma outra dúvida sobre a estrela quanto à espiritualidade? Não? Vão pensando aí, vão colocando. Vou pegar a próxima carta. Não é a cobra. Ela só caiu. Uma outra carta que vocês acreditam, fora essas que vocês estão acostumados aí, tá? Vou falar também, claro, da cruz. Vou falar da lua, mas fora essas duas, qual outras você acha que pode representar? Daiane fala sobre o lado negativo da estrela. Então, o lado negativo na estrela, então, se ela cair numa posição negativa, para a espiritualidade, tá, Dalva? É a falta de fé, a falta de confiança, a falta de direção, a falta de guia. Então, é aonde eu estou distante da minha direção, distante da minha fé, distante da minha espiritualidade, aonde eu tô me afastando, ao invés de me aproximando. Sempre que a gente vai olhar para o lado negativo da carta, a gente vai colocar o oposto do positivo. Então, vamos lá que eu tô numa tiragem aonde é problema e solução. Então, qual é o meu problema com a espiritualidade hoje? E sai a estrela. Então, o meu problema com a espiritualidade hoje é porque eu não estou conectada. Eu não tô com uma direção clara. Eu não tô me sentindo guiada. Eu tô perdendo a minha fé. Então, a estrela vai trazer a falta do que a estrela no positivo te traria. Que é o guia, que é a direção, que é a conexão, a fé. Então, no negativo, tá faltando tudo isso. Ficou claro? O lírio também, gente. Apesar que eu não peguei o lírio hoje para falar sobre ele, mas também.
Os livros também, mas eu também não peguei os livros para falar sobre isso hoje. Ai, Deus. Deixa eu ver. Mas vamos lá. Eu quero uma outra ainda. É uma outra. Os livros eu até pretendo falar, mas a que eu quero falar agora é outra. Não é os livros. Os livros sim também, até porque os livros vai falar sim do conhecimento da espiritualidade que é necessário. Os lírios também falam da maturidade espiritual, mas não é esse. Também não é o chicote. Né? Também não é o chicote. Até porque o chicote estaria trazendo para o negativo. A torre também, vou falar dela. Mas não, gente. É uma carta que dificilmente a gente olha para a espiritualidade com ela. E é uma carta extremamente positiva espiritualmente. Extremamente positiva. Não poderia também ficar só esperando Deus e não agir? Poderia também. Por quê? Porque não tem direção. Então, eu não tô fazendo acontecer, né? Eu não tenho uma direção, eu não tô buscando, então poderia. Mas depende muito da questão, tá? Mas poderia sim. Então, vamos lá, ó. Então, só esperar, né? Que tá chegando, né? O início, a estrela com conexão, o trevo com a oportunidade. Então, só esperar. Mas a carta é o Sol. E o que o Sol pode estar dizendo da espiritualidade? Me fala. O que o Sol pode estar falando quanto à espiritualidade? O que o Sol pode estar falando sobre a espiritualidade? Alguém tem noção? Gente, é algo muito, muito, muito importante para que a gente desenvolva a nossa espiritualidade. Muito importante. Força, luz, radiação, legal, tudo isso, mas o que mais? Jéssica, hoje eu vou trazer as mais positivas, depois eu venho trazendo as mais negativas, a gente olha, tipo, a gente vai olhar as mais positivas nos dois ângulos, tá? E depois eu venho trazendo as mais negativas também nos dois ângulos. É porque se eu trouxer tudo, eu não consigo passar toda essa informação de uma vez só, tá? Mas depois a gente vai trazer as mais negativas, aonde nos incomoda ali e pode trazer alguma situação complicada com a espiritualidade. Energia divina, luz, que mais, gente? Pai, pensa em vocês, olha para dentro. Conexão com o divino, luz no caminhar, clareza, clareza. Eu superior, nossa centelha divina também, iluminação, luz, legal. Mas ainda vocês não falaram a palavra mágica. Gente, traz a expansão da consciência. O Sol traz a expansão da consciência, porque a expansão da consciência é a gente começar a ter clareza sobre as coisas, é ter clareza sobre a espiritualidade, é ter clareza sobre tudo que a gente está buscando espiritualmente. Então, o Sol traz a expansão da consciência. Então, quando você pergunta o que está faltando, por exemplo, você encontrado espiritualmente, ele vai estar te pedindo para expandir sua consciência, para buscar essa expansão, buscar entender as coisas melhor, buscar mais profundidade, buscar mais clareza, buscar esse contato com o seu eu superior, né? Porque a gente, para ter essa expansão da consciência, a gente tem que estar em contato com o nosso eu superior, a gente tem que estar em contato com essa parte mais interna e individual nossa, tá? Então, vai falar sim, vai falar do divino, mas do divino em você. Gente, o Sol, ele é um astro, né? Então, ele é uma estrela muito potente, né? Muito forte, que traz muita luz, mas ele traz também a individualidade, ele também traz o ego. Ele também traz o ego. Então, quando a gente fala do divino, quando a gente fala do despertar da consciência, da vitalidade, é de toda essa vitalidade desse divino, desse despertar da consciência que está dentro de você. Que está dentro de você. Não é fora. A estrela, ela até tem essa fé, porque a fé é em algo, em alguém. Pode ser em mim? Pode, mas pode ser no outro. Pode ser um guia,
né? Aonde cada um tem o seu, né? Pessoas têm Jesus, outras pessoas têm os seus guias espirituais, outras pessoas têm seus santos. Então, são guias que estão externos, estão fora de você. Então, a estrela também tem essa conexão com o fora, né? Com essa espiritualidade que está fora, com essa espiritualidade que a gente acessa, né? Então, a estrela, legal. O sol é essa espiritualidade que está dentro. É a expansão da sua consciência, é a ligação com o seu eu superior, é a ligação com o seu divino. O seu divino. Todos nós temos uma partícula divina que habita em nós. E é essa conexão com esse interior, é essa clareza sobre a sua verdade, sobre a sua espiritualidade, sobre a sua essência. Então, o sol traz essa clareza do indivíduo, tá? Do indivíduo. Sim, mas é um caminho inverso na realidade. Precisamos expandir a consciência para acessarmos o nosso eu anterior, superior. Também depende, tá, Jéssica? Depende. Depende da forma, entende? Porque assim, ó, quando eu medito, eu vou entrando em contato com informações dentro de mim que fazem com que eu expanda a consciência. Não obrigatoriamente eu vou expandir a consciência antes. Por quê? Porque a minha expansão da consciência vem com olhar para dentro, acessar as coisas que estão mais profundas e acessar essa minha espiritualidade que está guardada e que eu não consigo acessar por conta da carne. Então, quando eu entro em meditação e eu começo a acessar informações que eu tenho e eu nem sabia que eu tinha, eu começo a expandir a minha consciência de uma maneira muito mais profunda, porque a gente está procurando expandir a consciência fora. Expansão da consciência fora é conhecimento, não é expansão da consciência. Então, quando eu leio um livro, quando eu aprendo uma coisa, eu estou aprendendo com o racional. Para que eu expanda, eu tenho que viver isso no meu emocional. E quando eu vivo isso, eu tenho que acessar meu eu interior, entende? Meu eu superior. Porque se eu não acessar o meu eu superior, eu não posso viver nada. É ele que vive tudo em mim. Então, depende. Depois que eu ouvi isso na minha vida, fez todo sentido. Não adianta você ter uma pilha de livro, ler todos os livros, ter todo o conhecimento e não colocar nada em prática. E não viver isso. Não é só colocar em prática naquela rotina, né? Ai, eu faço isso todos os dias, mas como rotina. Não, é colocar em prática com o seu coração. A ação tem que vir do coração. O agir tem que vir do coração, do sentimento. Quando eu começo a agir em prol de tudo que eu aprendi, eu expando. Antes disso, não. Certo? Fez sentido? Sentido? Alguma pergunta sobre o sol? E o sol no negativo? Não tô olhando para mim. Não tô olhando para minha espiritualidade interna. Não estou enxergando o Deus que habita em mim. Estou arrogante, prepotente, achando que eu sou o bambambam, tá? Aqui, ó, no negativo, você tá se achando demais. Entende? Você tá se achando tanto, você acha que tem tanto poder, você acha que tem tanto conhecimento, você acha que você é tão maior do que os outros, que você já não se conecta mais com a sua espiritualidade. Nem interna, nem externa, né? Porque quando eu começo a me ver como superior a todo mundo, a minha conexão espiritual, ela vai se perdendo, porque a minha vibração sai da faixa. Então, saiu da faixa vibracional, a conexão se perde, tá? Então, o sol mostra isso também. Eu achar que eu sou demais. Por quê? Porque eu fico cego, né? O sol, por mais que ele traga uma claridade, traga essa expansão, ele também te cega, tá? Então, no negativo, ele vai trazer aí esse ego, exatamente. Esse ego, né? Esse ego no sentido negativo, porque o ego não é negativo, tá, gente? Então, vamos tomar cuidado, né? A gente fala, vamos matar o ego. Calma, o ego é parte de você. Pode matar ele, não. Mas esse ego no sentido negativo, né? De, uau, né? Vamos, né? Sou o bambamã, tá? Sempre achei isso no negativo. Já conheci um rapaz que sempre saía sol sobre ele, acompanhado de chicote ou ratos. É isso aí, é isso aí. O que é o negativo? O negativo é quando uma carta cai numa técnica, onde naquela técnica tá te falando que aquela posição é negativa. Por exemplo, se fosse uma técnica assim, ó, se a gente estivesse falando da espiritualidade, falasse qual o meu problema hoje com a espiritualidade e qual a solução, e caísse o sol no problema, ia estar falando isso, que você tá se achando demais, que você tá
cresceu muito, acha que sabe muito, acha que é superior aos outros e tá saindo aí da vibração de receber da sua espiritualidade, certo? Então, o negativo da carta vai depender da posição e o positivo também, porque se aqui fosse os ratos, por exemplo, e caísse na solução, né? O que eu precisaria fazer para me conectar mais com a espiritualidade seria, por exemplo, me juntar mais com outras pessoas, aprender com outras pessoas, né? Aprender a trabalhar em equipe, de repente fazer ali um projeto social, me movimentar mais em direção à espiritualidade. Então, não é porque caiu uma carta negativa que, se a posição for positiva, eu vou ter que transformar ela em positiva, tá? Como solução. Solução tem que ser positiva. Eu não tenho como te dar uma solução negativa. Certo? Sentido para vocês até agora? Dúvidas? Não? Não? Nenhuma? Posso para a próxima? De nada. Então vamos lá, deixa eu achar a próxima aqui. Alguém já tinha pensado no sol, na espiritualidade? Quem já tinha pensado no sol, na espiritualidade? Não? Então vamos lá, gente. Agora a gente vai falar de uma carta muito importante também para a espiritualidade, que é a Lua. E por que a Lua é importante para a espiritualidade? O que a Lua representa na espiritualidade? Fala para mim. O que a Lua representa na espiritualidade? Quem arrisca aqui? Conta aqui para mim. Vamos lá, gente. A Lua na espiritualidade. O que vocês acreditam que seja? Feminino também. Mas o feminino não seria só a Lua, né? Então, a Lua, ela fala mais que isso na espiritualidade, vai mais profundo. Vamos lá. Gestar também, mas ainda vai mais profundo. Intuição legal, fala também. O que mais? O que é mais profundo que a intuição na espiritualidade? O que é mais profundo que a intuição na espiritualidade? Mediunidade! É a carta que representa a mediunidade, tá? Então, a Lua é a carta que vai falar da mediunidade. Então, a Lua, quando a gente fala de espiritualidade, está falando dessa conexão, dessa mediunidade. Também está falando da intuição, tá? Também está falando da intuição. Também está falando de sonhos, tá? Porque sonhos é um tipo de mediunidade. Então, vai falar desses sinais sutis. Vai falar de todos esses sinais sutis, tá? Então, ó, conexão espiritual traz aí essa conexão mesmo espiritual, porque é essa conexão da mediunidade, tá? Não é essa conexão que a gente tem da estrela, é a conexão realmente da manifestação mediúnica, tá? A Lua fala da manifestação mediúnica. Então, ela vai falar da manifestação mediúnica, ela vai falar da sua intuição, ela vai falar de sonhos, ela vai falar do inconsciente. Então, ela não vai falar só da mediunidade, ela vai falar do animismo também, tá? Porque a diferença entre mediunidade e animismo é que a mediunidade é um contato seu com uma entidade exterior, ou seja, com algo fora você. Isso é uma manifestação mediúnica, onde eu consigo receber uma mensagem do invisível, né, por mim para passar para o visível. Legal. O que é o animismo? O animismo é eu acessar uma parte minha que está inconsciente e manifestar de forma corporal, de trazer também para o consciente. Então, eu não estou trazendo de fora, eu estou trazendo de dentro. E muitas vezes parece com uma incorporação, tá? Mas é um animismo, porque é uma informação minha que eu já tenho. Então, o animismo é algo que está em mim e que eu manifesto. A mediunidade é algo que está externo a mim e eu vou manifestar. Então, a mediunidade pega o mundo espiritual e o animismo pega o seu inconsciente. Então, a Lua também fala desse inconsciente, tá? Dessa manifestação do inconsciente, de acessar o inconsciente e trazê-lo para
para fora, né? Trazer para ser visto, trazer para ser vivido, entendido, certo? Certo? Dúvida? Inspiração também, tá? O gestar também. Por que o gestar, gente? Porque o gestar com a lua pode falar o quê? Que você está iniciando aí na sua espiritualidade, iniciando no seu caminho. Então você está nesse gestar ainda, tá nesse período de espera para que as coisas comecem a se tornar mais profundas, tá? E vão se tornar, porque a lua traz essa profundidade. Tem uma conexão espiritual forte, às vezes em sonho. É isso aí, a lua traz o sonho. Porque o sonho, dependendo do tipo de sonho, é uma manifestação mediúnica, tá? Até porque o desdobramento é um sonho, entre aspas, aí é uma manifestação mediúnica e é representado pela lua. Certo? Dúvidas sobre a lua? Na espiritualidade? Dúvidas da lua na espiritualidade? E no negativo, né? Como que a lua se manifestaria no negativo? A lua no negativo, gente, pode estar trazendo a ilusão, porque a lua fala de ilusão. E qual seria essa ilusão da lua? Seria o misticismo. Então, vocês perceberam que são 3 palavrinhas diferentes? Mediunidade, né? O externo se manifesta através de nós, ou seja, a gente pega a informação de um universo oculto e traz para o nosso universo físico. O animismo é uma informação do meu inconsciente que eu trago para o consciente. E o misticismo é quando eu finjo ou acredito estar com uma manifestação mediúnica, mas não estou. Aí eu estou mistificando, tá? Então, são 3 termos diferentes, tá? O animismo, a mediunidade e o misticismo. O misticismo é quando eu estou mistificando, quando eu estou fingindo uma incorporação, fingindo uma manifestação mediúnica, tá? Então, a lua no negativo pode trazer essa ilusão. Eu acreditar que eu estou tendo esse contato espiritual profundo, eu não estar. Eu acreditar que eu estou tendo manifestações e não estar, tá? E o porquê que essa pessoa não estaria tendo manifestações verdadeiras, se ela é médium? Porque provavelmente ela não está com conexão, provavelmente ela não está numa vibração aonde as entidades dela consigam se manifestar. Ficou claro? Dúvidas? Vocês estão muito quietinhos. Acho que não preciso mais, né? Posso ir embora. Ninguém tá conversando, tá todo mundo quieto. Dúvidas sobre a lua? Pra mim tá claro, então tá bom. Certo? Posso passar para a próxima? Eu tenho um pensamento positivo para ir em algum lugar. Eu não entendi. Sem dúvidas, tá. Então a gente pode passar para a próxima carta? Bem difícil tudo isso. Não é não, não é não, não é não. Não é não. Se a gente pegar e entender a carta com profundidade, é muito fácil, na verdade. Quando a gente entende a profundidade de uma carta, a gente percebe essas informações nas próprias entrelinhas. A lua para mim é falta de clareza de pensamento. Tá, mas não mediunicamente, entende? Não nessa parte, Fátima, da espiritualidade, tá? A lua, gente, a gente tem que olhar a lua com muito mais profundidade que isso. Porque ela não fala só de falta de clareza, pelo contrário, a lua fala de sentimento, de emocional, do feminino, do gestar, da intensidade, então, das nossas emoções mais viscerais. Então, ela vai falar do amor, do ódio, da raiva, da paixão, do tesão. Então, de todas essas paixões viscerais, dessas paixões, não, desses sentimentos, essas emoções, né? Sentimentos vêm do coração, as emoções vêm do nosso estômago, praticamente. Então, essas emoções vêm da lua. Então, a lua, ela não é rasa, não. Então, não corta, não diminua a lua aí, porque a lua é muito profunda. Fiquei um momento sem áudio, vou ter que ver assistir de novo. Tá bom.
A lua pode ser uma ideia fixa em crenças fortes? Não, a lua não é fixa. Ela pode trazer uma ilusão. Então, eu posso estar iludida com uma crença, iludida com uma religião, iludida com um segmento, né, religioso, isso sim, mas não uma crença fixa. Por quê? Porque a lua não é fixa, né? Ela tem várias fases, ela está sempre em mutação, né? É só a gente olhar para os mares, que nem o mar consegue ficar do mesmo jeito por influência da lua, então ela não vai trazer nada fixo, tá? Nada, olha, não uma imutável, uma crença fixa, não. Ela pode trazer sim uma ilusão, mas não uma crença fixa, certo? E uma ilusão que pode se desfazer, porque a lua, como eu disse, ela é mutável, né? Ela tá sempre mudando, né? Ela tem as suas fases, ela tem aí essa mudança, certo? Então vamos lá, vou trazer mais uma carta pra gente encerrar esse bate-papo de espiritualidade por hoje, combinado? Depois a gente volta com mais informação sobre espiritualidade, certo? Eu fiz um post agora lá no Instagram, né, que tem todas essas cartas, todas essas informações, lógico, de forma resumida, né? Não vai ter tudo que tem aqui, mas tem ali algumas direções para vocês. E aí, se vocês quiserem ir lá depois salvar, compartilhar, tá bom? E depois eu também vou mandar o guia, certo? Então vamos lá. E agora o livro, né? O livro, gente, eu até ia falar da cruz, da árvore, mas eu vou marcar um outro tempo, porque senão a gente vai se estender demais. Já tem 1 hora de aula. E aí fica muito comprida, tá? Aí depois a gente volta para falar mais sobre isso. Mas eu vou falar do livro. Por quê? Porque o livro, ele traz essa necessidade do conhecimento oculto, né? Do conhecimento do oculto, do conhecimento do invisível, né? A gente quer entender a nossa espiritualidade, mas a gente não quer entender esse mundo invisível. A gente não quer entender que existe um mundo invisível. E esse mundo invisível é o que a gente trabalha o dia inteiro. Nós, né, que trabalhamos com leituras de carta, com leituras de tarô, com leituras de campo energético, com constelação familiar, com terapia holística, nós trabalhamos com esse oculto o dia inteiro. Porque essa energia que está no ar é oculta. Eu não enxergo, não é palpável, eu não consigo pegar, eu não consigo manipular, eu preciso entender, eu preciso conhecer, eu preciso desvendar. E o livro traz esse mistério, traz essa sabedoria oculta e traz a necessidade de buscarmos esses estudos sagrados, esses segredos da alma que estão ali escondidas em diversos locais, em diversos livros, em diversos em diversas religiões, tá? Porque eu acredito que a religião, gente, eu vi isso uma vez e peguei pra mim. É um grande espelho que Deus jogou lá de cima, né? E cada um ficou com um pedacinho. E todo mundo tem o seu pedacinho da verdade. Então toda religião é boa, porque toda religião, né, tá levando a gente mais próximo do divino, tá? Então eu não acho nenhuma religião ruim. Hoje, né? Eu não estou frequentando nenhuma religião e eu tenho uma espiritualidade mais livre, sem tantas caixas, sem tantos espaços assim, tipo, isso pode, isso não pode. Então eu tenho uma espiritualidade um pouco mais livre. Mas eu sou muito fã de religião, porque religião ajuda muito, muito mesmo as pessoas a sair de alguns buracos que sozinhas ela não conseguiria. Então, e dentro dessas religiões tem muito conhecimento. Entende? Dentro da teologia tem muito conhecimento. Dentro do ocultismo tem muito conhecimento. Dentro das terapias holísticas tem muito conhecimento. Dentro da psicanálise tem muito conhecimento. Dentro do baralho cigano tem muito conhecimento. Então, é buscar esse conhecimento do oculto, tá? O baralho, ele acessa o oculto o tempo todo. Então, quando eu estou trabalhando com o baralho, eu estou acessando o oculto. E quanto mais eu acesso esse oculto, mais profundidade eu tenho nesse oculto. Entende? Alguém falou aqui pra mim, G alguma coisa, não consigo ler o nome dessa pessoa, mas tá sempre aqui comigo, tá assim, ó, Goni. Eu não sei se é assim que fala, mas acho que é Mara, né? No final tá Mara. Acredito que seja Mara. Ela falou assim, meu Deus, é muito difícil. Não é difícil. Por quê? Porque quanto mais eu acesso o oculto, quanto mais eu mergulho na carta, quanto mais eu vivo essa carta, quanto mais eu entendo, mais profundo a gente vai. Mais profundo a gente vai. Então, o livro tá falando muito dessa parte oculta que a gente precisa conhecer. E aí, gente, é o que eu falei lá na frente sobre a expansão da consciência. Não adianta só conhecer com o racional. É conhecer com o emocional.
Eu preciso interiorizar isso de forma que o meu espírito, que a minha essência, consiga manifestar tudo que eu aprendi. Não adianta eu aprender e não conseguir manifestar, tá? Não adianta eu ser uma enciclopédia ambulante. Eu preciso entender e conseguir colocar em prática, entender e passar para frente. Não adianta só eu entender, certo? E no negativo, a falta de conhecimento, a falta de estudo, a falta de dedicação, né? Com o oculto, né? A falta de interesse em desvendar esse oculto. Então eu quero tudo de mão beijada, né? Quero que todo mundo. É aquela pessoa que vai nas igrejas só para ouvir a revelação do pastor, a revelação do preto velho, mas não se aprofunda, né? Não mergulha no realmente no que tá ali por trás de tudo isso, certo? Fez sentido para vocês? Gostaram? Quero agradecer a vocês, a presença de vocês aqui. Muito, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Eu vou tirar uma cartinha, né, pra gente finalizar aí a nossa aula de hoje. Vou trazer uma carta para que vocês tenham para o seu dia de hoje. E aí, lembrando que até o dia 10, a mentoria do Cartas que Falam está com um ano a mais de acesso e você ganha o acesso ao curso de radiestesia, tá? Então, se você quer aprender essa profundidade que eu trouxe aqui para vocês hoje, aprender esse mergulho nas cartas, a entender, a falar sobre isso, a trazer realmente essa profundidade das cartas para sua vida, entra que você vai realmente entender as cartas, viver a carta e conseguir trazer essa profundidade tanto para sua vida quanto para a vida do seu cliente, tá? Então, Cartas que Falam está de portas abertas, tá? Então, vem com a gente fazer parte deste universo do baralho cigano com profundidade, com ética, com clareza, tá? Qualquer dúvida pode me chamar no privado, que eu passo todas as informações certinho. E lembrando que a Hotmart está com parcelamento inteligente, trazendo aí várias opções de parcelamento que não ocupa todo o seu cartão de crédito, tá? O curso também está com as inscrições abertas. O curso tem toda a informação sobre as cartas, sobre as técnicas, com exercícios, com exemplos. Também está com as inscrições abertas. E se você quer entender mais as cartas, né, de uma forma mais profunda, porque você já conhece o baralho cigano, já sabe de técnicas e tudo mais, tem os guias do Cartas que Falam, que também está aí disponível para vocês, tá? Os guias são vários guias trazendo conexões, trazendo essas combinações das cartas em várias áreas da vida, trazendo arquétipos, trazendo lugares, trazendo estações do ano, trazendo característica física das pessoas. Então, assim, é bem completo, com muita, muita informação. Então, precisando, tá? Tudo vai estar, vou colocar todos nos stories, então vocês podem olhar lá nos stories, que vocês conseguem um link, qualquer coisa pode falar comigo direto no privado. Para fazer a mentoria, precisa ter feito o curso? Não. Gi, você vai, na mentoria, você já vai estar fazendo o curso, tá? Então, você vai fazer o curso e ser mentorada. Então, enquanto você está estudando, você tem ali o meu apoio o tempo todo. Então, você pode entrar em contato comigo, a gente tira suas dúvidas, eu faço análise das suas leituras, tem o grupo de troca dos alunos, tem o Instagram de alunos, onde você tem bastante exercício para treinar, tem encontros semanais para que você ainda tenha mais conhecimento e também tire as suas dúvidas, treine, tem intensivão de mesa real. Então, assim, é um acompanhamento realmente de perto, onde eu pego na sua mão. Então, ai, professora, estou fazendo uma leitura, tive dúvida, me manda a leitura, me manda a sua interpretação e eu vou analisar onde você pode melhorar, o que tá bom, o que precisa melhorar, né? Quais são os pontos que você pode melhorar. Então, assim, é bem completinho mesmo. Eu realmente pego na sua mão de verdade, né? É um caminho que a gente faz juntos de mão dada, certo? E aí, quem compra tanto o curso, gente, quanto a mentoria independente, consegue comprar os guias com desconto. Então, de 147 sai por 97, tá? E se você, eu quero fazer só o curso, aí começa o curso e se arrepende, fala, poxa, eu queria fazer a mentoria, eu te dou o desconto do valor do curso e você vem pra mentoria, tá?
Então, a gente também tem essa opção, se quiser começar com o curso. Mas a mentoria, desde o primeiro dia, eu tô segurando na sua mão, entende? Qualquer dúvida, qualquer situação que você precise de apoio, é só me gritar, né? Fora que tem o grupo onde as meninas também uma ajudam as outras, né? Nós nos ajudamos, né? Porque eu também tô ali o tempo todo, o tempo todo. Então, não tem, ninguém solta a mão de ninguém, né? Nós somos uma grande família, como diz a Carla aí, nós somos uma grande família onde ninguém solta a mão de ninguém. Certo? Alguém tem mais alguma dúvida? Posso tirar nossa cartinha? Eu vou tirar a cartinha e se vocês tiverem qualquer dúvida, coloca aí, tá bom? E aí eu respondo após a nossa cartinha. Então, vamos lá, uma carta pra gente, pra amanhã, né? Pro nosso dia de amanhã, como que a gente pode olhar pra gente de hoje até amanhã na hora da live? Olha só. Estamos sendo resilientes. Como que a gente está enfrentando os nossos desafios? Né? Você está enfrentando os seus desafios com resiliência? Você está olhando para os seus desafios? Ou você está paralisado? Só achando que é difícil? Só reclamando que é muito complicado? Você já foi atrás de material para escalar essa montanha? Já foi assistir algum vídeo de alpinista? Não, né? Tá aí parado na frente dela falando, ai, mas é tão difícil. O que eu vou fazer da minha vida agora? Para onde eu vou? Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas não faz nada para mudar, gente. A montanha, ela não tá aqui para te paralisar, ela tá aqui para te mostrar que você precisa olhar e buscar oportunidades. Olhar ao seu redor e buscar soluções. Você tem um problema, então cadê a solução? Faça do seu problema oportunidades. Faça no seu problema crescimento. Então, olhe os seus desafios como crescimento, como oportunidades e busque fora do seu problema. Se eu ficar aqui só olhando para a montanha, ela não vai sair do lugar, né? Cristo já disse, se a gente tivesse a fé como um grão de mostarda, a gente movia uma montanha. Mas a gente não tem, então a gente não vai mover ela falando, sai daí. Então, se eu não vou fazer isso, o que eu vou fazer? Vou buscar como fazer isso. Vou buscar como resolver. Vou comprar material de alpinismo para escalar essa montanha. Mas que eu vou vencer ela, eu vou. Entende? Que ela não vai me assustar, não vai. Eu não vou desanimar, eu vou continuar rindo no percurso, eu vou continuar curtindo o percurso, eu vou continuar prestando atenção nas coisas boas e eu vou buscar soluções. Vou parar de olhar para o problema. O nosso problema é que a gente só olha para o problema. A gente não olha para as soluções que a vida nos apresenta. Então, tá na hora de começar a olhar para soluções. Então, olhe para soluções. A vida tá aí te apresentando um problema. E com ele, tá te apresentando uma quantidade imensa de soluções. Imensa. Então, olhe para soluções. E vá buscar soluções para o seu problema. Não fica só olhando para o problema. Certo? Nossa, montanha como carta espiritual é um baita desafio. É um baita desafio. Mas desafios são feitos para serem enfrentados e não para serem ignorados e muito menos para que a gente olhe, né, para ela só como um desafio intransponível. A gente consegue superar qualquer desafio, tá? Com resiliência, com força de vontade, com dedicação, tudo dá para ser superado. E, gente, antes de encerrar, eu falei no começo, mas não estava todo mundo aqui ainda, eu convidei as minhas advogadas para fazer uma live com a gente explicando quais são os crimes que a gente comete quando a gente dá diagnóstico médico, quando a gente fala de morte, quando a gente fala que a pessoa vai se curar de uma doença, tá? Então, eu convidei elas e elas toparam, né? Vou marcar o dia, aviso vocês antes. Mas eu quero saber se vocês querem, né? Vocês querem esse conteúdo? Vocês querem entender juridicamente o que vocês podem e o que vocês não podem quanto ao baralho cigano? O que você pode realmente ou não pode falar? Qual o crime que você pode ser autuada, né? Qual a pena que você pode seguir? Então, me fala aqui se vocês
querem, tá? Que eu já convidei, e aí vocês se comprometendo, falando o que querem, eu vou trazer elas aqui para ter esse bate-papo com a gente, tá? E também, né, vamos aproveitar e falar da importância de, se você só trabalha com baralho cigano, de você ser MEI, né, e o que isso vai te trazer de benefícios aí para sua vida, tá bom? Isso é uma coisa bem bacana, tá? Que eu acho, pelo menos. Pegou forte, Anair? Às vezes pega mesmo. Então, já convidei, né? Elas já toparam, a gente só tá organizando as datas aí, onde elas podem vir aqui trazer essa informação para vocês. E outra coisa importante, este domingo, nossa aula será às 16 horas, no horário de Brasília. Então, excepcionalmente, no domingo será às 16 horas. Não aceite informação que não seja dos meus números oficiais. Esses números oficiais estão no Instagram, tá? Estão no Instagram. Então, qualquer pessoa que entre em contato com vocês tem que estar com o meu número. Não adianta estar com a minha foto, gente. Então, meu DDD é 67, todos os números estão no Instagram. Não aceite que ninguém entre em contato com vocês falando que sou eu, oferecendo qualquer coisa para vocês. Printem e me mandem na hora, porque eu vou abrir um boletim de ocorrência contra essas pessoas, tá? Legal, legal. Então, vamos marcar, tá bom? E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o curso, mentoria, sobre os guias, pode me chamar no privado. Eu vou falar com vocês com o maior carinho, tanto aqui no Instagram quanto no WhatsApp. Vocês encontram o meu WhatsApp tanto nos grupos, porque vocês têm ali, eu sou uma das administradoras e qualquer um dos administradores vai conversar com vocês e tirar suas dúvidas. Você encontra meu WhatsApp dentro da bio, tá lá, nos links da bio, tá lá. Agende sua consulta ou fale diretamente comigo. Então, ali você consegue falar direto comigo. E pelo Instagram também eu tô sempre respondendo. Então, pode me chamar por qualquer um dos canais que eu vou ter um prazer imenso em tirar suas dúvidas sobre o curso, a mentoria ou os guias, tá bom? Certo, gente? Gostaram? Gostaram? Então tá bom, olha, amanhã estamos de volta às 18h18, né, para mais um bate-papo. E amanhã eu coloco para vocês lá no grupo o replay da aula de hoje, tá? Vai ficar disponível na rede vizinha. Então quem perdeu, vai lá na rede vizinha depois e assiste. E lembre-se de me seguir lá também, tá? Então me sigam lá na rede vizinha para que a gente cresça lá tanto quanto a gente está crescendo aqui no Instagram. Eu que agradeço a todos vocês pela participação. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã às 18h18. Beijo. Obrigado, Fer. Tá sempre aí me ajudando a colocar o nome da rede vizinha. Beijo, meninas. Obrigado, Carla. Obrigado, meninas. Tchau, tchau. Até amanhã.